Sabia que desde 1996 os medicamentos ocupam o primeiro lugar entre os agentes que mais causam intoxicação no Brasil? E as maiores vítimas são idosos e crianças. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, todos os dias, quase 40 crianças e adolescentes sofrem os efeitos da intoxicação por medicamentos. Mais da metade dos casos ocorrem com crianças menores de 4 anos de idade. Mas quais são os primeiros sinais de intoxicação? O que fazer caso isso aconteça? É o que vamos mostrar hoje. E você vai ver que cuidados simples podem evitar acidentes. Olha só quanta informação importante, hein? Então fique de olho, fique ligado, que o programa já está no ar. A convidada do Ligado em Saúde de hoje é a médica Lília Guerra, coordenadora clínica do Centro de Controle de Intoxicações do Hospital Universitário Antônio Pedro, da UF. Tudo bem, doutora Lília? Tudo ótimo, Mariana. Obrigada por sua presença aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Doutora, tem tempo já que os medicamentos ocupam esse primeiro lugar, né, como agente que causa intoxicação. Mas isso acontece só no Brasil ou acontece em outros países também do mundo? Como é que é esse panorama? Dá para a gente esse panorama dessa questão do medicamento? Essa ocorrência é mundial, não é um privilégio do Brasil. Se você olhar, inclusive, dados da Organização Mundial de Saúde, ela cita como o medicamento maior agente causador de intoxicação no mundo. Estamos consumindo mais do que é o necessário quando a gente fala em medicamentos? Eu acho que não seja questão de aumento de consumo, né? Eu acho que é a facilidade do acesso aos medicamentos. Então, por isso, ele fica no topo da lista. Vamos dar uma olhada? O nosso repórter foi às ruas para entender como é que está esse padrão de consumo de medicamentos pela população. Vamos ver. Quantos medicamentos o senhor está tomando? Não tenho nem ideia, uns 8. 4 de manhã e 4 de noite. Bom, atualmente eu estou tomando uns 4 ou 5 por aí. Inclusive fui pegar ele na farmácia aí. O senhor compra sem o médico pedir? Não. Eu que faço automedicação mesmo. Eu não tomo nada sem indicação médica. Só um remedinho para dor de cabeça, uma aspirina. A senhora costuma dizer para o médico os remédios que a senhora está tomando? Todos os meus médicos, porque eu tenho ginecologista, cardiologista, todos eles têm relação do meu remédio. Digo, se ele perguntar, não vou ficar falando se ele não perguntar isso. Sim, sempre informa ao médico. Já teve algum caso de intoxicação? Não, Conhece alguém que teve? meu marido. Na minha própria família, até mesmo minha mãe já teve. Como é que foi? Ela só teve diarreia, teve mal-estar, ficou meio de cama. É como se ela estivesse doente mesmo, se tivesse tido uma gripe. Já tive impolação, né? Tomei remédio para dor. Eu costumo, por exemplo, eu malho, então tomo muito assim esses remédios para dores musculares, né? Já aconteceu casos de eu ter uma impolação, sim. E teve medo? Tive, né? Aí tomei aquelas precauções, né? Fiquei um tempo sem tomar, fiquei acompanhando para ver se daria uma reação mais grave, né? E pode dar uma reação mais grave, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas antes, queria só que você explicasse brevemente, ela falou em impolação. Que reação é essa? São manchas pelo corpo? São pápulas, são manchas, muitas vezes com coceira, pode acontecer em determinados medicamentos. Faz parte né, da reação adversa do medicamento. Dessa reação. E a gente viu ali que alguns falam que, de fato, se automedicam, que compram um medicamento sem a prescrição médica. Agora, doutora, por que os idosos e as crianças são as maiores vítimas quando a gente fala de intoxicação por medicamentos? Há uma diferença em relação à criança pela curiosidade, apesar das embalagens, né,
alertarem sobre a guarda segura do medicamento. Infelizmente, acontece de deixarem o medicamento, ao alcance da criança. Então, os acidentais em criança é muito grande por conta do descuido do adulto em relação à guarda dos medicamentos. E nós não temos ainda, no Brasil, aquela embalagem de segurança. Ainda não existe uma obrigatoriedade dos medicamentos terem embalagem segura. Seria né? uma espécie de trava, de né? trava, Algo que dificultasse o acesso da criança. O acesso à criança. Enfim, então as crianças são mais acidentais pela curiosidade. Já os idosos, que a gente vê muito, como o senhorzinho falou, toma 8 medicamentos, né? É muita coisa, né? Para se organizar. Para se organizar. Então, eles às vezes esquecem que tomaram, tomam pela segunda vez. Um erro de administração é muito grande nessa faixa etária. Então, por isso que eles estão na faixa etária de maior incidência. E a receita médica? A gente já tem uma lei que garante que a receita médica seja legível, mas ainda acontece das pessoas saírem daquela consulta com dúvidas, não conseguem entender a receita e isso também leva a um consumo errado do medicamento? Sim, e é frequente, porque uma letra ilegível faz com que o paciente não só consiga identificar a dosagem correta, como o tempo de uso. Então, a letra ilegível do receituário médico é um grande risco para uma intoxicação ou um uso inadequado, um uso errado, né, do medicamento. E tem que sempre lembrar, né, doutora, qualquer dúvida tem que buscar o serviço de saúde, o médico que indicou o tal medicamento que você está usando, para tirar as dúvidas. Não pode, não sei ao certo se é tanto ou tanto que eu tenho que tomar e aí acaba tomando mais do que o necessário. Pode ter problema por conta disso. Com certeza. E o paciente, ele tem que perder a vergonha de perguntar ao médico: doutor, eu não estou entendendo, só pode me explicar? Porque, apesar de ser, né, é obrigatório ter a letra legível por lei, infelizmente, ainda existe muita receita ilegível, né? Mas, nesse caso, o próprio doente ele tem que ser orientado, a população tem que ser orientada, que ele tem o direito de pedir ao médico que esclareça, que lhe dê uma receita legível. E não ter vergonha de perguntar. E não ter vergonha de perguntar. Eu vou trazer mais uma pesquisa, dessa vez eu vou exibir na tela. Vamos dar uma olhada? Também é uma pesquisa que foi feita pelo Conselho Federal de Farmácia, por meio do Datafolha, é uma pesquisa de 2019, que mostra os medicamentos mais consumidos pelos entrevistados nos últimos 6 meses. A gente vê ali, olha, 50% dos entrevistados tinham consumido analgésicos e antitérmicos. Em segundo lugar, vem o antibiótico, que tinha sido consumido por 43% dos entrevistados. E também ali em terceiro, 24% das pessoas que deram a entrevista tinham consumido relaxante muscular. É um número expressivo, né, doutora Lília? Bastante gente consumindo esses medicamentos que, analgésicos e antitérmicos que você não precisa de receita, como a gente estava consumindo, mas os antibióticos que precisam, né, normalmente está com um número também bem elevado de consumo. O que chama atenção são os antibióticos, tendo em vista que você precisa de receita para poder comprar, né? E aí vem a questão em relação ao uso racional do antibiótico também, né? Porque muitas vezes o paciente apresenta um estado viral e ele não tem aquela paciência de esperar aqueles 7 dias que a gripe vai resolver. Então ele muda de médico, vai para o pronto-socorro, aí chega lá e muda e nesse tempo acaba sendo receitado um antibiótico porque o paciente ele quer tomar um antibiótico achando que ele vai resolver o problema da gripe dele. Eu acredito que seja isso. Às vezes ele acha que a consulta só vale a pena ou só adiantou, só foi eficaz se ele teve saiu um medicamento com a receita de antibiótico. Indicado. Apesar de, assim, do controle do uso do antibiótico para evitar bactérias multiresistentes, ele está alto. A gente não vê diminuição da incidência do uso do antibiótico, né? Agora, também outra questão, nossas embalagens, elas vêm completas.
muitas vezes sobra de um tratamento para o outro. Será que essa pessoa não está tomando o medicamento, esse antibiótico que sobrou de uma infecção anterior? Isso acontece muito, porque começa a ter uma febre e ele acaba tomando o restinho que sobrou da infecção passada, né? Inclusive, havia uma discussão sobre a venda fracionada de medicamentos, né? Que seria justamente você poder comprar aquela quantidade exata indicada pelo médico. Isso pode resolver, inclusive, o problema de você armazenar esse medicamento e acidentalmente uma criança consumir. Se viesse aquele número certo, seria mais fácil. Seria mais fácil. Mais seguro. Mais seguro, seria mais seguro e mais econômico, porque muitas vezes você vê uma embalagem de um antibiótico que tem somente 10 comprimidos e o paciente vai usar 14 comprimidos. Então, esse paciente vai ter que comprar 2 caixas. E aquilo vai ficar lá. aquele vai sobrando. Então, em termos tanto de segurança quanto de econômico para o paciente, você ter alguns, não precisaria nem todos, mas aqueles de tipo um antibiótico, fazendo a venda fracionada seria muito mais seguro e muito mais econômico para a população. Mas ainda não está regulamentado isso, né? Há uma discussão. Infelizmente, no Brasil ainda não. Certo. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, em relação ao uso de medicamentos ao mesmo tempo, né? A gente viu ali pessoas tomando 8 medicamentos. Eles podem interagir e gerar uma intoxicação? A interação medicamentosa, ela tem alguns aspectos diferentes, né? Que o médico ele tem que ter conhecimento na hora que ele prescreve uma medicação com interação. A interação ela pode ser benéfica, ou seja, ela pode aumentar o efeito de um medicamento. A interação pode ser maléfica, diminuindo o efeito do outro medicamento. E ela pode ser uma interação maléfica em termos assim de eficácia, né? E ela pode ser maléfica aumentando a toxicidade. Então, você tem 2 substâncias que têm um potencial tóxico. Quando você interagem, ela pode se tornar, as 2 juntas se tornam mais tóxicas. Então, isso vai depender da combinação que você faz e, por isso, muito importante que sempre diga ao profissional de saúde o medicamento que você já está tomando. Diga para o médico o medicamento, ele tem que tomar ciência, e mesmo que você veja que o médico prescreveu e você chega em casa, porque na bula estão lá as interações, né? E é importante que ele entre em contato com o médico, mesmo que o médico saiba da interação, ele tirar essa ansiedade, que o paciente fica muito ansioso, porque ele pergunta, mas tem aqui interação. Mas nem sempre a interação daquela medicação, ela contraindica os 2 medicamentos. Aí o médico ajusta a dose, ou o médico ele acaba avaliando o risco-benefício, entendeu? Nem toda interação significa que você não pode usar aquela medicação. Ela tem que ser avaliada caso a caso, medicamento por medicamento, e o médico explicar ao paciente que, apesar da interação, ele prescreveu, ele ajustou a dose, para o paciente ficar mais tranquilo, né? Porque consumir sem preocupação. Vê lá no Centro de Informação Toxicológica que eles, quando eles ligam para a gente, porque eles chegaram e viram a bula, eles ficam com medo de usar a medicação. E a nossa orientação é a seguinte: liga para o seu médico, porque ele vai te explicar por que, apesar da interação, ele prescreveu as 2 medicações para você. Entendeu? Eu vou fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho você confere quais são os primeiros sinais de uma intoxicação por medicamentos. E a gente explica o que se deve fazer nesses casos. Continue ligada. O Ligado em Saúde está de volta na companhia da médica Lília Guerra, que veio até aqui para falar sobre os riscos da intoxicação por medicamentos. Doutora, a gente falou um pouco sobre esse padrão de consumo do brasileiro, né? Falamos sobre as maiores vítimas, que são os idosos, que são as crianças. A gente não falou sobre uma questão muito importante, que é um alerta que você veio fazer também, sobre o uso do paracetamol em época de dengue. Porque quando há o risco, quando há a dúvida, né, sobre se é dengue ou não, gente, tem sempre aquela restrição em se usar o acetil salicílico, né? O ácido acetil salicílico, que pode agravar o problema. Então, o pessoal vai para o paracetamol. Mas vocês acabam constatando problemas também por conta desse uso indiscriminado. Conta pra gente. Sim, o que acontece? O paracetamol,
ele, quando ele é usado em doses elevadas, em doses terapêuticas, você prescreve de 8 em 8 horas, e a pessoa com a dengue, ela tem muita dor, muita febre, e acaba utilizando o paracetamol de 4 em 4 horas, de forma inadequada. E essa substância, ela é extremamente hepatotóxica, ela causa lesão hepática. No fígado. No fígado, causa lesão do fígado. Então, o uso inadequado, o uso excessivo de paracetamol pode levar a hepatite, e às vezes a hepatite até fulminante, no caso de uma overdose, né? Numa dose excessiva. A indicação é respeitar esse intervalo de 8 horas, é isso? Isso, respeitar rigorosamente a receita médica e, se possível, se a pessoa não tiver nenhuma alergia à dipirona, pode usar dipirona tranquilo. A dipirona não tem esse risco, não como tem tem risco, o paracetamol? Não tem um risco de hepatotoxicidade, né? E ele é uma substância segura para você usar, né, no caso da dengue, diferente do ácido acetil salicílico, porque como a dengue causa hemorragia e o ácido acetil salicílico, ele pode levar a hemorragia também por consumo de fatores de coagulação, por isso que ele é contraindicado. A dipirona não tem esse efeito que o ácido acetil salicílico tem. Então, se a pessoa não for alérgica à dipirona, não tiver nenhuma contraindicação para usar a dipirona, ela pode usar a dipirona tranquilamente em caso de dengue. Alerta importantíssimo. Vamos dar uma olhada que a gente também separou quais são os primeiros sinais de que você está intoxicado por conta do consumo de algum medicamento. A gente vai mostrar agora, doutora, quais são as alterações que podem acontecer no nosso organismo, né? Elas são de várias naturezas, assim. Você pode ter alteração na visão, né, no tamanho da pupila, alterações na respiração, no tônus muscular, no batimento cardíaco, né? Então, a gente está falando de alteração porque justamente pode aumentar ou pode diminuir esse batimento cardíaco dependendo do medicamento. Você pode ter alterações na pressão arterial, na marcha, quer dizer, no caminhar, e também na transpiração. Você pode, eventualmente, ter uma sudorese mais intensa por conta disso. Esses seriam os sinais de alerta? Sim, principalmente aquele paciente que ele está sem nenhuma patologia, é um paciente que está bem, né, e que, de repente, começa a apresentar sintomas, alterações de marcha, alterações do nível de consciência, começa a apresentar, como você falou, um suor excessivo. Então, são sinais de alerta, porque é um paciente que vinha, uma pessoa que vinha sem sintomas e, normalmente, a intoxicação, quando é por uma ingestão aguda, né, esses sintomas, eles vêm sem ter uma história prévia, por exemplo, de uns sinais de infecção. Então, a gente tem que estar sempre alerta em relação, principalmente criança. Criança, você vê criança que está bem, brincando, agora mesmo está sonolenta, está como se estivesse bêbada, né? Começa com aquela marcha, a gente diz que é marcha táxica, e olha, a pupila pode estar ou muito pequena ou muito aumentada. E é sempre importante, quando possível, né, levar o medicamento, a caixa, a bula, o que se tiver ali no momento, para ajudar também esse profissional de saúde nesse atendimento. Sim, e a gente, é muito importante porque a mãe, nós que somos mães, né, nós somos muito apavoradas, né? E principalmente levar as cartelas, tentar descobrir quantas cartelas já tinham sido usadas, quantos comprimidos sobraram e quanto que realmente aquela criança ingeriu. Isso vai ajudar na hora do atendimento, para evitar uma lavagem gástrica desnecessária, o uso do carvão ativado desnecessário, até uma internação desnecessária, porque você deixa o tempo em observação para ver qual o sintoma que vai acontecer. E se não for um atendimento de urgência, né, é bom lembrar também, se não precisar sair correndo imediatamente, ou até enquanto estiver saindo correndo, tem o Disque Intoxicação, criado pela Anvisa. Vou deixar aí para vocês o número 0800 722
6001 e a gente tem à disposição desse cidadão, né, uma rede nacional de centros de informação, são 36 unidades e essa ligação vai ser justamente encaminhada para alguma dessas unidades e essas pessoas vão atender, então, a sua dúvida, vão, enfim, te ajudar nessa primeira conduta a partir dos primeiros sinais de intoxicação. Maria, eu até gostaria até de ressaltar que ligar para o Centro de Informação Toxicológica é muito importante, porque muitas das vezes a gente evita o paciente sair correndo e ir para um pronto-socorro. É melhor, então, não sair correndo? É melhor não sair correndo. Liga, porque às vezes... Liga primeiro. Liga primeiro, porque às vezes você pode sofrer um acidente de carro que é pior do que a ingestão do medicamento. É verdade, porque pode ter uma reação mais grave, né? Isso, e o desespero de chegar próximo à emergência... E, às vezes, de madrugada, muitas coisas acontecem de madrugada. Então, é sempre bom que ligue para a gente, para que a gente possa orientar. Pode ficar tranquilo em casa ou procura uma emergência. Eu acho que a gente presta um serviço muito bom nesse sentido, entendeu? Maravilha. Agora a gente vai dar uma olhadinha para entender quais são os cuidados, ainda na fase da produção do medicamento, para que ele chegue de uma forma segura ao cidadão, né, sem oferecer riscos. A nossa equipe foi a Farmanguinhos, aqui na Fiocruz, que é considerada o maior laboratório farmacêutico oficial vinculado ao Ministério da Saúde. Vamos ver. Esse medicamento ele vai percorrer um longo caminho dentro de Farmanguinhos até que ele chegue à população. Existe todo um compromisso de promover a saúde da população através do seu trabalho, que é desenvolver, produzir e fornecer medicamentos de qualidade à população brasileira. Esses medicamentos, eles são primeiramente testados para garantir que aquela dosagem, naquela formulação, vai ter o efeito terapêutico desejado sem riscos de intoxicação. Todos esses medicamentos são submetidos a estudos rigorosos de estabilidade para garantir que durante todo o prazo de validade dele, dentro das condições climáticas do Brasil, por exemplo, que é bem quente, ele vai permanecer estável, que aquela dosagem estará garantida para o efeito dele e que não vai haver impurezas ou algum agente que vai atrapalhar o efeito terapêutico. Essas embalagens utilizadas, que foram testadas lá no estudo de estabilidade, vai conter as informações que esse paciente deve seguir para manter esse produto devidamente conservado, e a bula vai trazer todas as informações que o paciente precisa para utilizar com segurança esse medicamento. Então, se ele seguir todas aquelas recomendações da bula e as condições de armazenagem de conservação descritas na rotulagem do medicamento, certamente ele não terá problemas de intoxicação nem nenhum risco em relação ao uso, somente o efeito terapêutico desejado. Mas lembrando também que é bom ter a orientação de um profissional de saúde, vamos repetir. Certeza. Ela cita muitas vezes a estabilidade do medicamento. O que é isso exatamente? A estabilidade do medicamento é o modo que você armazena um medicamento, né? Por exemplo, você tem um xarope, que se você colocar no local que tenha calor, aquele xarope ele vai perder a estabilidade dele. Comprimido, se você... A cartela do comprimido ela for aberta, ela vai ter uma umidade. Então, aquela estabilidade daquele medicamento, ela vai ser prejudicada. Então, uma coisa importante, o prazo de validade muitas vezes o medicamento está no prazo de validade, mas se ele for mal acondicionado, a validade não tem, ele não vai ter segurança, não vai ter eficácia. Então, a armazenagem junto com o prazo de validade são super importantes. A gente chegou ao finalzinho do programa, mas tem muita informação importante para você consumir os medicamentos de forma segura. E vamos lembrar mais uma vez, né, da frase de Paracelso, médico físico do século XVI. Vou deixar para você terminar com essa frase. É verdade, não existe nada que não seja tóxico. O que diferencia uma substância tóxica da não tóxica é simplesmente a dose. Tá dado o recado. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Por foi suas prazer. informações. O prazer foi nosso, viu? Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima, se Deus quiser.
E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui. Se você chegou só agora, corre lá no site. Dá para rever este programa e todos os outros que nós já fizemos. Se quiser falar com a nossa equipe, mande mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 997018122 ou ligue gratuitamente para o 0800 701 8122. E para continuar ligado na gente, visite as redes sociais do Canal Saúde. Eu te encontro no próximo programa. Até lá!